Olá, povo querido! Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer um gráfico de dispersão no Excel, que é aquele gráfico que relaciona duas variáveis. A gente vai fazer isso passo a passo. E eu ainda vou te explicar quando esse gráfico precisa ser utilizado, para quais objetivos ele é o gráfico mais adequado, de forma que a visualização dos teus dados fique correta e isso gere uma melhor análise de dados. Por exemplo, quando a gente quer estudar correlação e regressão linear. Bora para a planilha? Então aqui eu tenho uma tabela de dados em que eu estou relacionando a quantidade de trabalhadores em uma equipe, então tem várias quantidades aqui de trabalhadores na equipe, e a produção em unidades dessa equipe. Então olha só, eu não estou querendo mostrar a frequência com que alguma coisa acontece, tipo qual foi o volume de vendas em janeiro, fevereiro e abril, enfim. Eu quero relacionar duas variáveis e nenhuma delas é tempo, por exemplo, então um gráfico de linha não ia ser a melhor escolha. Eu quero relacionar uma variável que é quantidade de trabalhadores com outra variável que é produção em unidades. Então a gente tem que pensar, por exemplo, o que eu quero relacionar só ou eu quero depois prever. Se depois eu quiser fazer uma previsão, por exemplo, da produção em função da quantidade de trabalhadores, eu vou ter que definir quem é o meu x e quem é o meu y, ou seja, quem é a variável que eu quero prever, que a gente chama de y normalmente na matemática, e quem é a variável que eu vou usar para prever essa produção, que nesse caso é a quantidade de trabalhadores, e a gente chama de x normalmente na matemática, na estatística. Então, olha só, eu vou botar uma linhazinha aqui em cima para a gente pensar nisso, tá? O mais comum aqui, vou aqui na aba inserir e botei mais uma linha. Vamos dizer quem é o x e quem é o y, pensando no seguinte. Imagina que eu quero saber se tem correlação. Eu quero saber o seguinte, maior quantidade de trabalhadores vai mesmo gerar uma maior produção ou não? Tem outras variáveis que vão definir a quantidade de produção que eu vou ter. Não só o número de trabalhadores na equipe. Então aqui é um inicial, é um ponto de partida. Eu quero ver se tem correlação, essas duas coisas. Mas se eu estou pensando que o que eu quero prever é a produção, então a produção é a variável que eu quero observar, minha variável de estudo, aquela que eu quero estimar no futuro. Quero saber, olha, se eu colocar então uma equipe com 16, por exemplo, aqui não tem 16, ó. E se eu tiver uma equipe com 16, qual seria a previsão de produção dessa equipe? Então eu vou ver se tem correlação e depois eu quero fazer uma previsão. Então eu já tenho que definir quem é a minha variável de interesse, que a gente chama de y, é aquela que eu estou querendo prever, que vai ser a produção. Deixa eu aumentar aqui que está com uma letra pequena. Y, vou botar aqui de vermelhinho para a gente lembrar bem do que a gente está fazendo, tá? Não adianta eu ensinar um gráfico de dispersão para vocês se vocês não souberem o que estão fazendo. E eu quero prever a variável de produção, ou seja, quanto eu vou ter de produção em função do número de trabalhadores que compõem a equipe. Então essa aqui é a minha variável x. Deixa eu aumentar ela, x. Beleza, mas agora vamos para o gráfico. Eu já defini aqui, porque isso vai me ajudar na minha análise posterior, mas agora a gente vai fazer a construção do gráfico. A forma mais fácil de fazer gráfico no Excel é sempre selecionando aqui a planilha que tu tem de dados e aí escolher o teu gráfico. Bom, então, para escolher o gráfico, a gente sempre vai na aba Inserir, então vem aqui em Inserir, e aí tem esse campo todo de gráficos aqui. O gráfico de dispersão é esse grafiquinho que tem um monte de pontinho aqui, ó. Então eu vou ali, inclusive vamos ler aqui só para vocês terem noção do que a gente está falando. Aqui diz inserir gráfico de dispersão XY. Então toda vez que vocês quiserem relacionar duas variáveis, vocês usem o gráfico de dispersão. Não significa que eu vou fazer um processo de correlação e regressão depois obrigatoriamente. Eu simplesmente quero relacionar duas variáveis qualquer. Por exemplo, peso de recém-nascidos relacionado a algum tipo de doença, contágio por uma certa doença. Será que o peso está correlacionado com a maior frequência de contaminação por algum tipo de bactéria que causa certas doenças? Então, isso são duas variáveis que eu estou querendo correlacionar. O peso com a frequência de infecção por alguma doença. Então, qualquer duas variáveis de qualquer tipo que eu queira correlacionar, eu queira colocar num gráfico as duas para perceber como elas se relacionam, eu uso um gráfico de dispersão. Aqueles gráficos todos de ensino médio, do tipo
fazer distância, tempo, velocidade, aceleração, todos aqueles gráficos a gente pode fazer usando o gráfico de dispersão com uma linha. Então eu vou vir aqui, vou clicar em gráfico de dispersão e ele vai me dizer, quer com linha ou sem linha? Quer só bolinha, quer bolinha com linha, enfim. Eu vou botar, inicialmente eu vou colocar só o gráfico com bolinhas, não vou pedir que coloque linha, vou aumentar ele aqui. Nesse momento, gente, o gráfico, estatisticamente, aqui está pronto, tá? A gente vai dar uma perfumada nele, mas deixar ele bonito não é o objetivo da aula, tá? Então, eu vou fazer uma coisa bem simples. Para vocês que precisam utilizar no trabalho, precisam de apresentações visualmente mais interessantes, o mercado de trabalho exige isso, aí eu indico para vocês fazer um curso de Excel, que eu recomendo está aqui na descrição, tá? Porque nas minhas aulas eu não chego nesse ponto de fazer todas as funções do Excel que não se relacionam com estatística. Então aqui aumentei, fui puxando aqui por essas abinhas, depois que eu selecionei, puxo por esses quadradinhos e aumentei o gráfico. Beleza. Deixa eu escolher aqui um tipo de gráfico aqui. Vou ver se eu ponho uma corzinha de fundo. Eu sempre gosto dessa, só que essas bolinhas aqui, azuis, eu acho muito escuras. Então, vou mudar a cor. Aqui, ó, tem um menuzinho, ó. Tem um mais com um monte de coisa. Mas eu quero trabalhar com cor, eu quero mudar a cor dessas bolinhas. Esse é o meu objetivo. Então, eu venho aqui, estilo de gráfico, nesse pincel, e vem em cor. Ele está com o gráfico todo selecionado. Deixa eu ver se ele vai trocar só as bolinhas aqui. Trocou só as bolinhas, tá? Então, aqui estão elas. Esses pontos do nosso gráfico aqui, eles representam o quê? Eles representam cada um dos pontos que a gente tem aqui. Por exemplo, 10 trabalhadores, 2.000. Então, 10 trabalhadores, 1.000 não é esse ponto aqui. Vamos procurar outro 10 aqui. Vamos ver aqui, ó, 10 trabalhadores, 1.000. 10 trabalhadores, produção de 1.000. E quando tu encosta aqui na bolinha, deixa só o mouse parado ali, aparece ponto 10, 10.000. Então, uma equipe de 10 com trabalhadores de 1.000. Então, eu estou olhando para esse gráfico aqui e eu estou vendo que vários pontinhos aqui, eles estão se aproximando de uma linha. Se eu colocar uma linha aqui, eles estão se aproximando. Mas tem este ponto aqui, fora, bem afastado, que é que ponto? Uma equipe de 10, tem uma equipe de 10 pessoas que está fazendo uma produção de 2.000, digamos isso aqui seja uma produção semanal, tá? Então, essa equipe de 10, ela está produzindo 2.000, enquanto uma outra equipe de 10 está produzindo 1.000. E tem uma equipe de 20, por outro lado, que de 20 ela está produzindo 1.000. A mesma coisa que uma equipe de 10 pessoas. Estão na mesma linha, ó. Então, o que eu estou vendo aqui? Bom, no mínimo, mesmo que eu não vá fazer um estudo de correlação ainda, eu estou vendo que tem duas equipes, por esse gráfico de dispersão, que estão fora desse padrão aqui que se aproxima de uma linha. O que essa linha está me dizendo? Essa linha que eu imagino que possa passar aqui, ela me diz que quanto mais eu tenho pessoas na equipe, maior está sendo a minha produção. Por exemplo, aqui 22, 23, ó, as produções são as maiores. Quando eu tenho menos pessoas na minha produção, eu tenho produções aqui, bolinhas mais para baixo, que são os valores menores. Então, só olhando esses dois pontos aqui, eu posso ir lá para a minha produção e ver, olha, equipe aqui de 10 pessoas, digamos que essa aqui seja a equipe 1. Vocês estão produzindo muito bem, parabéns, vamos ver o que vocês estão fazendo, porque eu quero aplicar o que vocês estão fazendo para as outras equipes. Eu vou estudar essa equipe para ver o que ela faz para produzir tanto. Por outro lado, eu vou lá nessa outra equipe aqui de 20 pessoas, digamos que seja a equipe 8. Vou lá na equipe 8 e digo assim, olha, equipe 8, temos um problema. A produção de vocês está muito distante do que é o esperado. Então, só olhando para o gráfico, eu já consigo identificar o que a gente chama de outliers, né? Pontos que estão muito distantes dos outros. E eu já posso olhar para a minha produção, ou seja, para o meu contexto, e verificar que alterações eu posso fazer. Qual seria a continuidade desse estudo? A continuidade desse estudo seria medir a correlação, ter uma medida para dizer qual é a correlação de número de pessoas na equipe com a produção, a produtividade dessa equipe. Então,
eu poderia fazer o seguinte, eu vou só colocar a ferramenta aqui, porque o objetivo do vídeo é fazer o gráfico está pronto, mas eu vou colocar aqui uma coisinha chamada linha de tendência, que nos permite enxergar direto a correlação e ainda, se a gente quiser, a equação de regressão. Então eu venho aqui, o que eu faço? Venho aqui em cima dos pontinhos, de qualquer pontinho, e clico. Aí eles ficam selecionados. Às vezes, quando tem muitos pontos, alguns não ficam selecionados, tá, gente? Mas tudo bem, deixa assim, não tem problema. Aí eu venho com o mouse em cima de qualquer bolinha, botão direito, aí abre essa janela aqui, suspensa, aí tu vem adicionar linha de tendência, clica. Beleza, então olha só, abre isso aqui, formatar linha de tendência. Já vem marcado sempre o linear, porque o linear é o que todo mundo quer, porque a equação, que essa reta vai ter uma equação que vai nos permitir fazer previsões de produção a partir da quantidade de trabalhadores. E se ela for linear, ela é a mais simples, e é por isso que sempre a linear vai estar marcada, que é o padrão, e sempre é o desejo de quem está fazendo a análise, que a equação seja o mais simples possível. Então a gente deixa a linear marcada, mas ó, o Excel ele consegue fazer outros tipos de linha de tendência. E aqui embaixo, agora só para dar um salzinho no nosso vídeo, a gente vai marcar aqui, exibir o valor do R quadrado no gráfico. Clica. E eu vou também exibir equação no gráfico, que vai ser a nossa equação para poder prever a produção a partir da quantidade de trabalhadores. Dá um cliquezinho ali e vamos lá. Fecha, só fechar. Tá aqui. Aqui ficou pequeno, ó, deixa eu aumentar para vocês verem. Melhorou. Então, assim, o que a gente está vendo ali? O que isso nos diz? O R quadrado, ele é um percentual, e é um percentual que, para que ele seja uma correlação boa entre essas duas variáveis, ele tem que ser próximo de 100%. Isso aqui, se a gente multiplicar por 100 para virar por cento, é em torno de 26%. 26% é um coeficiente de determinação baixo. Por que isso aconteceu? Por causa desses pontinhos aqui, que são mais afastados da linha de tendência, que ficaram muito longe dela. E eles fizeram com que a correlação desse conjunto de dados de produção e quantidade de trabalhadores não fosse tão boa. E o que isso nos diz? Que essa equação aqui não é uma boa equação. Ela existe? Existe. Dá para fazer? Dá. Dá para fazer no Excel, dá para fazer à mão, dá para fazer em outro programa. Mas ela não é uma boa equação para fazer esse tipo de previsão, produção em função da quantidade de trabalhadores. Isso considerando essa amostra, tá, gente? O contexto de onde essa amostra saiu. Isso é uma coisa importante da regressão e da correlação. Elas só valem ou não para o contexto de onde os dados foram retirados. Beleza? Para tu saber mais sobre correlação, sobre regressão, assiste os meus vídeos que estão nessa playlist que eu vou deixar aqui para vocês, que a gente faz o gráfico de dispersão e estuda mais sobre correlação e regressão, que são ferramentas importantíssimas para o mercado de trabalho, para o mundo hoje em dia. Tá bom? Abração, até mais!